Olá, pessoal, eu sou a Valesca Karsten, sou educadora, cofundadora da Escola de Educação Infantil Caracol de Porto Alegre, o Caracol Escolinha, e sou também a criadora e host desse podcast chamado Pod Mãe. Olá, pessoal! Vamos gravar hoje o episódio 14 do Pod Mãe. E hoje o tema chega mais porque é muito importante. Eu mesma já me beneficiei muito e vou contar tudo aqui para vocês. Menopausa será o fim de um ciclo ou o começo de outro? Vamos falar sobre o tabu do envelhecimento das mulheres, o silêncio em torno do tema menopausa e o tanto que a gente precisa falar sobre isso. E para isso, eu chamei nada mais, nada menos que a doutora Fernanda Caruso, que é ginecologista, pesquisadora pela URGS e mãe do João Vitor, que é um fofo. Boa tarde, Fernanda. Seja bem-vinda, querida. Que bom que tu tá aqui comigo. Ai, é um prazer para mim, Valesca. Eu adoro esse podcast. Já me ajudou tanto, principalmente naquela fase inicial ali. Sempre escutei, enfim, várias dicas e agora é muito feliz, assim, para mim poder contribuir também contigo e com vocês, né, de um tema que eu sou tão apaixonada. E eu apaixonada, e eu vou contar para vocês, assim, como é que surgiu de ela estar aqui. Um dia, a gente esteve juntas de manhã, em algum momento da nossa vida, e eu me queixei para Fernanda que eu estava muito desesperada de não dormir há anos, privação de sono, e o quanto isso, eu não estava conseguindo mais negociar comigo mesma a tolerância em relação a tudo. Né? Por isso, aí eu entendi assim, por que diziam que as mulheres na menopausa ficavam loucas. Ficam loucas porque não dormem, é praticamente uma tortura. Porque eu fiquei pensando assim, eu já tenho os filhos adultos, né? E agora parece que eu tenho um nenê que me acorda de hora em hora, que sou eu. E aí vem então assim, como é que eu sentia? Uma explosão de calor, que aquilo me sufocava. E aí eu acordava, na quarta vez que eu sentia isso, que eu me acordava pela quarta vez, eu disse, bom, eu vou levantar, porque eu não tenho mais o que negociar e me fazer dormir. E aí esse dia eu desabafei com ela, e eu acho que ela, como uma especialista, percebeu a minha dor e falou assim, mas e a reposição hormonal, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, e aí na minha próxima revisão com a minha ginecologista, eu tive um papo reto com ela. E faz um mês que eu tô repondo, e eu vou te dizer, para mim, né, não sei como é, cada caso é um caso, mas mudou o meu estado de espírito. E eu queria te agradecer, assim, deixar registrado isso para a posteridade, Fernanda. Ai, que legal, obrigada. Então essa é a introdução, mas a primeira pergunta que eu quero te fazer, o que é essa tal da menopausa? Então, a menopausa, na verdade, ela é uma data no tempo, né? A gente coloca a menopausa como uma fase inteira, mas o que a gente vive mesmo dos sintomas é a fase do climatério, que começa antes, mas a menopausa mesmo, ela é um ponto no tempo. Então, tu ficou um ano sem tu menstruar, sem tu ter menstruações, né? Não tá usando nenhuma medicação hormonal, não faz nenhum tipo de tratamento. A gente já pode considerar que tu estás na menopausa, né? Então, essa Antes disso, então, é o climatério. É, o climatério que hoje a gente já tá começando a chamar, o termo científico é perimenopausa, né? Tu vai ver as americanas, mesmo no coloquial, no dia a dia, elas já chamam de perimenopausa. Isso tá chegando aqui pra gente. Então, perimenopausa por quê? Porque é o que começa ali antes da menopausa, vai terminar um pouquinho depois, né? Dessa data, desses 12 meses de ausência de menstruação. Mas a menopausa é sobre isso. E, na verdade, tudo que a gente fala, a gente faz um termo genérico. Estou na menopausa. Na verdade, a gente tá falando assim, estou sofrendo pelo climatério ou por aquela fase pós-menopausa, né? Porque, às vezes, os sintomas se perduram por 10, 20 anos. Então, mais ou menos isso, né? A menopausa é esse ponto, mas a gente aqui tá falando desse mal-estar que é trazido por todo esse evento que se inicia antes e que se vai terminar para muitas mulheres muito depois, né? Sim, e eu convivo com muitas mulheres, né, no meu trabalho. E às vezes tem algumas amigas e mães que me dizem que começam com esses calorões, que se chamam fogachos, né, com 35, 36 anos. Isso sempre foi assim ou nessa vida contemporânea tem chegado isso mais cedo nas mulheres? Então, né? Como a gente não estudava tanto a menopausa precoce e prematura também não estava sendo tão estudada, vamos dizer assim, né? E eu relaciono isso porque a mulher que deixa de reproduzir, isso tem um contexto social, cultural grande, ela é uma mulher que talvez não fosse tão interessante, né, para trabalhos científicos e tal. Então,
Tu vê, assim, que os estudos científicos eram sempre feitos mais em homens ou mulheres mais jovens, e hoje essas coisas estão mudando. Mas, enfim, por que eu tô falando isso? Porque talvez a gente não tivesse tanto diagnóstico de uma menopausa precoce. Ou as mulheres sofriam caladas. Certamente, porque era normal passar por aquilo, tu entende? A gente foi começar a falar de reposição hormonal no mundo. Na verdade, assim, a pesquisadora que descobriu que era o estrogênio o problema disso, porque até o início do século passado se achava que, bom, ela tá ficando louca, tem que fazer um tratamento espiritual hábil. Tá velha, então aí foi uma pesquisadora que descobriu que era o estrogênio que tinha a relação com isso, e lá em meados da década de 60, 70 que se falou em reposição hormonal. Então, a gente tá falando de algo muito novo, tá? Sim. Muito novo. Então, o diagnóstico de uma menopausa antes dos 40, que a gente chama de menopausa prematura, a gente começou a fazer mais diagnósticos de lá para cá. Então, eu acho que isso tem interferência, né? De tu tá diagnosticando mais. Mas existem vários estudos que mostram que as mulheres estão provavelmente entrando antes. A gente está tendo mais diagnóstico de menopausa antes. E provavelmente por causa dos nossos hábitos, né? Sim. Os nossos hábitos atuais, então... De muita aceleração da cabeça, alimentação ou tudo junto? A alimentação. Hoje em dia, eu gosto muito de falar nisso, né? Uma coisa que não se fala tanto, mas dos disruptores endócrinos, que são produtos químicos que interagem com a nossa parte hormonal. Então, os plásticos, os materiais químicos que se tem em cosméticos, né? Eu não quero criar um pânico, não é isso. Sim, mas tudo que a gente coloca, o nosso organismo absorve. E faz muito sentido, porque eu fico pensando, a minha avó, ou mesmo a minha mãe, elas usavam muito menos cosméticos e comiam as coisas muito que elas plantavam. Não tinha que guardar no plástico, ou guardar em alguma daquelas bandejinhas, tipo um material que é tipo um isoporzinho, assim. Sim. Né? Enfim, todas essas questões, mais a poluição, exposição solar para todas essas coisas a gente está vendo hoje que são fatores que podem interferir no nosso corpo no geral, e algumas especificamente podem interferir, então, de tu entrar numa menopausa antes, né? Tudo tem relação, né? A gente está falando com o ambiente, com o meio ambiente que a gente está vivendo. Exato. E que a gente pode evoluir em termos de ciência, mas tem algumas coisas que tem a ver com os primórdios e que as coisas mais naturais. Que é como tu diz, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. E eu sempre digo, não é para causar um pânico, mas é para a gente ter a ciência de que, bom, a gente vai ter que mudar alguns hábitos. E o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo. O cigarro é o fator externo que nós sabemos que mais causa a menopausa ser adiantada. Vamos dizer assim, entrar na menopausa antes, né? Ele interfere no ciclo ovariano. Olha só. O cigarro. Então, assim, ainda temos, né, um grande número de tabagistas no mundo. Sim, e agora tem outras formas de fumar que não tem nem cheiro e que são tão prejudiciais quanto, né? Exatamente. Então, tem tudo isso que a gente precisa falar, e tem outras causas, né? Tu entrar numa menopausa antes dos 40 não é uma coisa tão simples, e eu falo bastante sobre isso também, que é um assunto que eu gosto muito, mas existem outros fatores de, por exemplo, doenças infecciosas que podem causar isso. Então, a gente vê que em países, o nosso Brasil, aqui no Brasil, as mulheres entram na menopausa em média com 48 anos, na Europa com 52, em alguns outros países, China, enfim, Índia, a gente tem uma tendência das mulheres entrarem na menopausa antes. Por quê? São fatores socioeconômicos, o que é que se tem lá, né? A gente está tudo estudando isso, mas com certeza o meio interfere. Sim, nós somos uma nave chamada nave mulher, que é um universo, cada uma é um universo, né? Mas quais são os sintomas que uma pessoa fica atenta assim, bom, estou na menopausa? Tá. Primeiramente, eu sempre digo, me perguntam, mas será que isso pode ser menopausa? Hoje, de manhã mesmo, uma paciente perguntou, eu tô com uns choquezinhos aqui. Olha, tudo pode e tudo não pode, né? Tem os sintomas clássicos. Então, o que a mulher precisa se perceber? Primeiro, a gente tá numa fase, no climatério, na menopausa, a gente tá numa fase que a gente tem que ter aprendido a ter uma conexão, assim, com a gente, uma percepção, né, dessa conexão um pouco maior. Então, eu digo assim, se observa, né? O primeiro sinal, normalmente, vai ser a irregularidade do ciclo menstrual. Obviamente, se tu usa um DIU hormonal ou uma pílula, isso tu vai perder o parâmetro. Mas se tu não usa nada hormonal, tu vai começar a ver, olha, o teu ciclo tá ficando meio bagunçado. Junto disso, os fogachos, que eles são os clássicos. O que é esse fogo? O que é? Como é que me explica como é que é isso? O fogacho, ele tá na cabeça, na verdade, né? Então, o estrogênio, que é o nosso grande hormônio, que é o hormônio da reposição hormonal, ele é um hormônio que ele tem
uma interação com o nosso corpo inteiro, mas ele tem um metabolismo cerebral muito forte. O que é isso? Ele tem uma conexão com os processos cerebrais muito forte. E a gente tem um lugarzinho lá no nosso cérebro que se chama centro termorregulador. Este centro termorregulador... É o nosso termostato. Tipo isso. Ele dá uma desregulada quando o estrogênio vai embora. Ele precisa do estrogênio. Então, bem, assim, uma maneira bem simplificada de falar, Sim. a gente perde a regulação do centro termorregulador. E aí a gente começa a ter esses sintomas. E hoje, inclusive, a gente sabe que as mulheres que têm mais sintomas de fogacho, elas têm uma tendência a ter um risco cardiovascular maior. Então, mulheres que têm isso, elas têm que buscar uma orientação para fazer uma avaliação do seu metabolismo geral, aí falando em prevenção, né? Porque é incrível, porque eu sentia às vezes assim, eu acordava, alguma coisa me despertava. E depois vinha o calorão. Chegava no cérebro o estímulo e aí vinha. Mais ou menos isso, exato. Ele dá aquela, vamos dizer assim, aquela falta de regulação, né? E aí tu tem o estímulo do fogacho. E ele explode em mulheres em lugares diferentes. Eu era nessa região aqui. Eu tenho uma prima que às vezes eu tava conversando com ela e eu dizia, tu tá com aquele calorão? E ela dizia, como é que tu sabe? O cabelo dela começava a ficar assim arrepiado na raiz, porque ela tinha na cabeça. Coitadinha. Não, é brabo, né? É muito brabo, muito. E porque os calorões, eles têm intensidade e frequências diferentes para cada mulher, né? Então, tem umas pessoas que vão ter uma intensidade maior, mas normalmente ele vem de baixo para cima, né? É a configuração mais clássica. Às vezes a paciente, eu vim aqui ver se eu tô com menopausa, porque eu tô com o pé pegando fogo. Olha, não é o mais comum, né? Normalmente é essa onda que vem de baixo para cima, assim, e que tem mulheres que vão ter mais concentrado e outras mulheres que vão ter mais generalizado. Mas ele pode vir junto com o quê? Taquicardia, ou seja, o coração acelerado, né? A taquicardia, que a gente chama, e mal-estar. Tem gente que se sente mal, enfim, né? Bom, ele não é. Sim. Bom e aí, assim, por exemplo, as decorrências que tem de dormir mal, elas que estão relacionadas com a depressão, com a falta de libido, ou não é pela privação de sono? É porque esses hormônios também ficam bagunçados e interferem nisso? É tudo. São mecanismos ligados, né? Eu poderia ficar aqui, eu acho que umas 2, 3 horas dando uma aula disso, porque eu gosto muito, mas eu vou tentar simplificar. O não dormir, ele prejudica várias coisas. Não, fica tranquila que qualquer coisa a gente faz vários episódios. A gente faz uma sessão, né? E aí, olha só, e vocês que estão ouvindo, tem dúvidas, escreve pra gente que a gente vai atrás das respostas. Isso, não, a gente não fica sem respostas. Então, assim, o primeiro ponto, tá, do sono. Sem dúvida, o sono bagunçado, ele pode vir por causa do fogacho. Então, tem mulher que vai sentar lá, eu tô com insônia. Bom, a gente vai lá. É pelo fogacho? Tem algumas que é pelo fogacho, mas tem outras que não é só pelo fogacho. Tem mulher que nem tem fogacho e já fica com insônia. Por quê? Porque a gente tem uma alteração no mecanismo do estrogênio junto com a melatonina. Então, o ciclo circadiano da mulher muda, né? Que é esse ciclo de sono e vigília. Isso muda também. Então, tem essas questões separadas. E tem cada sinal e sintoma que tu me perguntou, o outro era o sono, a libido. Depressão. Esse eu quero falar antes, tá? E a depressão e a ansiedade, eles são sintomas muito... Hoje cada vez a gente tá sabendo mais, assim. Mas eles têm uma ligação muito importante com a irregularidade e com a oscilação hormonal. Então, a depressão, ela é muito comum na fase antes da menopausa, porque a mulher ainda está ciclando, os ciclos mudam, a configuração daquele ciclo tem um processo fisiológico que faz o quê? Um sobe e desce hormonal, e esse sobe e desce hormonal causa o quê? Alterações emocionais. Para dar um exemplo, para fazer um link, a mulher que tem TPM, né? A mulher que tem TPM, quem tem TPM mesmo, sabe? Tem dias que tá para morrer. É algo muito forte. Um dia para morrer, outro para matar. Pra matar, e no próximo ela ama todo mundo e quer abraçar todo mundo. Desceu a primeira gota de sangue da menstruação, passou. Eu digo, é que nem a Frozen, let it go. É isso. E eu sempre falo isso, o climatério, para muitas mulheres, é um TPMzão, assim, ele é ingrato, por essa oscilação. Então, o corpo sente muito mais o sobe e desce do estrogênio do que o estrogênio baixo mais estável. Então, esse sobe e desce é que tem ligação com o fator hormonal, principalmente. Isso é muito sério, porque as mulheres que já tinham histórico de depressão tendem a ter uma depressão muito maior. Potencializa.
É bem sério. Mulheres que já tinham TPM, que tiveram depressão pós-parto, essas mulheres têm maior risco de desenvolver essa depressão. Que legal saber disso para poder se preparar. E conversando com seu médico para já ir entendendo, né? E a questão da libido, porque eu me percebi como mulher, assim, ressecamento nos olhos, a boca mais seca, tudo, sabe? Um desconforto disso também. Isso. Então, é importante também poder saber disso e conversar com o parceiro para poder entender e que recursos poderem usar. Exatamente. Né? Até é a mesma pressão que muitas mulheres às vezes podem sentir depois que tem um bebê, que não tem a menor vontade de transar, com tudo que está acontecendo em termos hormonais, nesse período da mulher também. São processos diferentes, mas o resultado parecido. Exato, e quando tu pode falar o que tu sente e a pessoa que tá contigo acolher isso, eu acho que é a primeira coisa que volta a dar tesão, né? Quando tu se sente acolhida no que tu tá sentindo e poder pensar sobre isso, né? É particular de cada uma, mas eu acho que tu ter um parceiro... Hoje em dia, assim, se nós mulheres já estamos desinformadas, que dirá dos parceiros, né? Ou das parceiras. Isso é complexo, mas eu acho que cada vez que nós falamos mais, a gente consegue com que os parceiros também, as parcerias entendam melhor. Mas a libido, ela tem muitos fatores. E a gente brinca, né? Se a libido fosse um elefante... A pontinha lá, a unhazinha lá da libido tem a ver com a parte hormonal. O resto, a gente tem várias coisas. Então, como é que está esse relacionamento? Sim. Se tu tá com dor por um ressecamento da região íntima, tu tá com ressecamento da região íntima e tá com dor, quem é que tem libido? Tá sem sono, sem dormir. Tá dormindo, tá ansiosa, tá deprimida, tá se achando gorda, né? Eu não consigo mais perder minha barriga. Isso eu escuto direto. E outra coisa, eu não estou aceitando envelhecer. Isso é uma queixa recorrente, né? E eu converso também. Porque é como se chegasse a menopausa e aí tu atravessasse um portal, assim, agora fiquei velha. Isso! É um luto, né? Eu digo pra ela, tu tá vivendo um luto. Tu precisa de alguém pra te ajudar a viver esse luto. Tem que aceitar que dói menos, mas assim, com os recursos que a gente pode. Eu vou te dizer, de um mês pra cá, eu voltei a me enxergar e me sentir principalmente como eu era. Porque não tem por que a gente... Se a gente vai durar mais, ter mais anos de vida, por que não ter com mais qualidade, né? Foi o que nós conversamos aquele dia. Exato! E nós, médicos, e aí tá, e eu não vou julgar nenhum médico, eu vou explicar um pouco o que aconteceu na medicina. Mas nós tivemos, em 2000, então imagina, se nós começamos mesmo uma reposição hormonal, lá na década de 70, 80, nós tivemos lá nos anos 2000 um grande estudo, que é um grande estudo mesmo, com mais de 400 mil mulheres, né, que aventou a possibilidade de que a terapia hormonal estava causando, ou pelo menos aumentando o risco de câncer de mama nas mulheres. E dali para frente, como brincam, né, foi só para trás. Porque não queria mais se falar. Então, na verdade, Valesca, o que a gente fica falando aqui, eu repito isso também todo dia, tem que falar com o seu médico, tem que pedir esclarecimento. Mas as pacientes, elas vêm todas para mim dizer, Fernanda, eu já falei com o meu médico. Ele não entende, ele não me explicou. Mas por quê? Porque nós não tivemos isso na academia. É uma coisa nova. Sim, e as pessoas mais conservadoras, na dúvida, não querem passar por isso, né? Não estão sabendo que as coisas mudaram ou não se atualizaram dessa parte, que eu acho completamente normal. O que eu digo, né? Nós não temos a especialidade menopausa no Brasil, nem no mundo. A gente não existe essa especialização, tá? Talvez, eu acho que em breve até pode ser que aconteça. Penso que sim. O que nós temos são centros que ensinam a parte hormonal, né? E aí a gente tem um intensivo dessa parte, mas a gente não pode dizer que é um especialista em menopausa nesse sentido. É uma pessoa especializada, enfim. Que nem eu estudo isso, né? Então, é uma coisa que é do meu dia a dia. Eu só atendo mulher assim, pesquiso. Então, é o dia inteiro que a gente tá estudando aquilo ali. E escutando, né? Com o dedo no pulso das mulheres. Que isso e isso tu traz, é uma coisa que eu penso muito, assim, tanto quanto a saúde, quanto a educação. Não é um julgamento, mas assim, também a gente precisa falar sobre isso. Porque senão a gente fica num modelo que daqui a pouco a gente não vai poder dialogar com as novas gerações, porque a gente não vai entender o que eles estão querendo nos dizer. Eu penso muito sobre isso como educadora. Eu tenho que ouvir as mães que são de outra geração e eu tenho que me colocar no lugar delas e poder alcançar a minha experiência. É uma troca, mas tem gente que não. Quando eu peitei a minha ginecologista, ela me disse, agora tu tens indicação, porque eu te acompanho sobre isso há 5 anos e faz 5 anos que o teu peso
ele tá regular, tu aumentou a quantidade de atividade física, tu tem feito os teus exames regularmente, então agora sim. Sim. E eu acho que foi uma demanda tua, né? Eu acho que tu também Uhum. te permitiu, digo, não, agora estou aberta a isso. Daqui a Aham. pouquinho tem alguma questão assim, né? Sim. Mas E até tô tomando para as pessoas, não é nem gel e nem spray, nem nada, é uma medicação que tem estrogênio e progesterona. isso, E o aí comprimidinho, né? aham. A gente tem hoje em dia, várias opções no mercado. Tá muito Uhum. mais fácil, mais acessível. Não Uhum. é acessível a todos e todas, né? Eu, por Uhum. muito tempo, fui chefe num ambulatório do SUS. Nós não Uhum. temos nenhuma opção pelo SUS. De reposição hormonal. Nada. Que coisa. Então, Que pena, né? até existem medicamentos acessíveis, mas acessíveis para quem, né? A Uhum. minha realidade é diferente da realidade dela e... Mas não é uma medicação cara. A questão é uma pessoa, um médico indicar para aquela pessoa. Exato, nem todo mundo pode. Essa Uhum. medicação que tu usa, nem todo mundo tem indicação de usar, nem todo mundo tem Sim. possibilidade de usar. Sim. Então, enfim, a gente ainda precisa avançar bastante, assim, né, nesses quesitos, e principalmente na conscientização dos médicos e até os médicos entenderem, olha, isso aqui não é da minha competência, eu vou te encaminhar para alguém, que é isso que eu sinto falta, às vezes, dos colegas. Eu tenho colegas que encaminham, né, mas o que eu queria dizer é, mulheres, se vocês se sentirem que não estão sendo atendidas, que ainda está insuficiente, busquem alguém especializado nessa área, porque existe, né, alguém coerente. Ninguém que prometa milagres, ninguém que prometa mundos e fundos e te cobre muita coisa por isso, desconfie. Eu pego muita coisa em excesso pro outro lado. Sim. Pego muita coisa. Mas, enfim, procurem pessoas, assim, que têm vínculo com a universidade, né? Ah, Tu que acompanha legal. nas Uma redes, baita dica. Isso aí, seguindo. Depois a gente vai compartilhar o Instagram aí da Fernanda também, para a gente poder ajudar nesse sentido. Mas existe uma revolução, porque não se falava em menopausa, e hoje se fala e muito, Sim, né? muito. E tem chegado mulheres 50 a mais, 60 a mais, assim, mais informadas e querendo viver melhor? Com certeza, com certeza. O que me inspirou muito a olhar para isso foi que a minha mãe, há 10 anos atrás, passou muito mal na menopausa. E acho que faz mais de 10 anos. E quando ela passou por aquilo, eu não tinha competência. Então, a ver aquele sofrimento, e foi um sofrimento emocional, tu via que ela não estava, né? No fim, ela fez reposição, melhorou muito, né? Mas foram anos sombrios, assim, ninguém falava. É isso mesmo. Aí, quando eu entrei no doutorado, que foi o que me despertou, né? Quando eu entrei no doutorado, a minha orientadora falou, vamos falar sobre menopausa, vamos. Ali no 2020, 2021, ali ainda não se falava tanto como se fala hoje, né? Então, veio esse bombardeio do bem, que eu acho, assim, que tem muita informação ainda que está desencontrada, mas veio muita coisa boa, porque a gente abriu espaço para olhar para essa mulher e entender, não, essa mulher aqui, ela é importante. Claro, e também ajudar a romper o tabu que a menopausa acaba com o feminino da mulher. A feminilidade, o desejo, a vida boa. Até assim, em questões de trabalho, né? Produção intelectual, tudo. Tudo. É por isso que eu digo que é um luto, né? A mulher também se sentia bom, então agora não vale para mais nada. Agora eu vou ser trocada por uma mais nova, agora o meu trabalho não vai mais me valorizar. Tem tudo isso, né? Sim. A importância da gente falar sobre isso. Claro, e é um luto mesmo, sabe? Porque eu ficava pensando, eu não tenho mais filhos pequenos, eu agora posso dormir as noites inteiras, não tenho essa preocupação que eu tinha, né? E agora eu não durmo por mim. Então, que coisa é essa, né? Que a gente não passa. E isso sim é um luto, é um sofrimento, sabe? E a minha veio bem assim na pandemia, aquele período que já era sombrio por si só, sabe? Não tenho a menor saudade. Solitário, né? E aí a mulher, ela fica vivendo aquilo solitariamente. Exato, exato. E Fernanda, e que bons hábitos, assim, que tu recomendas para as mulheres atravessarem a menopausa? Isso é importantíssimo. Então, gente, o arroz com feijão, exercício físico e uma boa alimentação. O exercício físico em medidas não medicamentosas é o que mais ajuda a melhorar o fogacho. Então, se a gente tiver que estabelecer alguma medida não
medicamentosa, eu vou dizer exercício físico. Uhum. E exercício físico de cansar, sabe? Eu digo assim, olha... Aeróbico, caminhada. Musculação. Pois é, caminhar todo mundo pode, é de graça. Exato, sabe? É algo acessível. Sim, Assim, claro que agora... pular corda. Pular corda é importante. Claro que cada exercício vai ter uma função importante, né? Eu sempre digo, se tu puder escolher, se tiver que escolher só um, vá para a musculação. A musculação tem a prevenção da sarcopenia, ou seja, tentar evitar que se perca tanto massa magra, né? A melhora do osso, a melhora do humor, do calorão, até ajuda com sintomas depressivos. Então, se eu for escolher um, eu vou tentar fazer lá uma musculação que eu tenha um cardiozinho antes ou depois. Mas o exercício físico em si, o cansaço ali que tu tem, né, que tu desgasta naquele exercício, no mínimo 150 minutos por semana, isso aí é uma das medidas que a gente mais recomenda. Isso dá quanto tempo por dia? O quê? Meia hora? Se tu for pensar, o que a gente divide normalmente, né? 150 minutos tu vai fazer ali 1 hora num dia, outra hora no outro dia e mais uns 30 minutos no outro dia. Então, tu pode dividir assim. Sim. Ou 45, 45, 45. Sim. É no mínimo. Se tu puder fazer mais ou tiver que ser um pouquinho menos... Sim, aí vai administrando. Isso. E as mulheres, isso é uma coisa que eu gostaria, assim, de fazer um chamado, assim, para as mulheres que estão com esse sofrimento silencioso, assim, que não se sentem encorajadas a falar isso com ninguém, ou nem se deram conta do que estão... O que a gente podia dizer para essas pessoas? Olha, eu ia dizer, a primeira coisa é isso, tentar fazer essa conexão consigo, né? Do tipo, será que isso aqui realmente é normal? Então, acho que uma vez eu escutei de uma filósofa, até aquela, Lúcia Helena Galvão. Ela disse assim, a gente perdeu o poder de matutar, que é o que a avó dela fazia. Ela ia para um cantinho e ficava matutando. Então, esse matutar, que é esse parar, né? Não tá ali sempre no celular. Então, parar e se observar, como é que tá meu dia? Será que eu tô dormindo bem? Será que a minha relação aqui com o meu parceiro mudou? E será que não tem a ver com o meu humor? Será que eu não tô explodindo muito em cima dele por pouca coisa? Será que essa minha irritabilidade aqui não passou dos limites? Porque eu era já um pouco mais irritada, mas agora eu tô por nada. Então, esse matutar sobre a sua vida, essa conexão, e aí entender, isso aqui realmente não tá legal, né? Vou buscar alguém para poder me ajudar. Acho que a primeira coisa é parar e se observar, sabe? E nessa vida corrida, a gente não tá fazendo tanto. A gente não pode nem parar para sentir, né? E como é importante, e isso independente de onde for, né? Um médico humano, né? Porque ainda não tem a especialização de menopausa, especificamente, mas eu também acho que a medicina prepara pouco para a questão da escuta atenta, porque às vezes é no médico que a pessoa vai se sentir assim à vontade de contar alguma coisa e que só de falar desata um nó dentro dela que vai fazer tão bem, né? E isso é tão difícil, né, Fernanda? Muito. A primeira coisa que eu quis fazer na minha vida era psicologia, porque eu queria ajudar mulheres. E aí o tempo foi passando e eu fui entendendo, não, então eu tenho que ser ginecologista. Então com 16 anos eu decidi que eu ia ser, mas porque eu queria escutar essas mulheres, né? Então essa escuta é uma questão que ou tu adquire de empatia com o ser humano, né? Uma questão que tu vai trabalhando dentro de ti, ou eu acredito que é uma coisa que já vem contigo, né? Tem gente que inerentemente tem isso, e tem gente que realmente não tem. Mas para cuidar de mulheres na menopausa, no climatério, acredito assim que quem não tenha vai estar devendo muito para essa mulher, sabe? Sim. E eu recebo isso também, né? Olha, aquela doutora não me escutou, não quis saber. E eu vou te dizer, assim, o meu consultório hoje, o meu atendimento hoje, ele é meio que psicoterápico, assim. Eu preciso entender, tá, mas o que é, né? Esse não dormir é só isso? Às vezes eu descubro lá Não, Fernanda, que na verdade eu descobri, esses dias, né, me aconteceu, eu descobri uma traição do meu marido, e eu ainda não, eu disse que eu aceitei, mas na verdade eu não aceitei. Enfim, a gente teve que falar um tempão sobre aquilo e eu não tô conseguindo dormir, porque... Sim. Entende? Olha o que é essa mulher de 40, 50, 60, ela é um mundo, né, de histórias. É isso aí. E nós duas temos isso em comum, né? Essa escuta, porque eu me disponho e eu gosto de escutar as mães. E às vezes eu não me autorizo nem dizer qualquer coisa porque elas só querem um olhar, um acolhimento. E isso a gente precisa, né? E o Pod Mãe é esse espaço de escuta, de acolhimento. Quanto tempo a gente está aqui? 30 minutos.
Olha, a gente tem mais para conversar. Vamos embora? Vamos, eu vou. E aí, Fernanda, é porque tu és uma pessoa que tem muito conhecimento e é objetiva. Eu E sou bem objetiva. E eu tinha as minhas questões aqui, então vamos embora. Ai. Mas eu quero te perguntar outras coisas, assim, tipo, a reposição hormonal engorda? Ah, pois é. Então, né? É tão interessante isso, porque tem um monte de mulheres que me procura porque ouviu falar que a reposição hormonal emagrece. Aí eu recebo um monte de mulheres que dizem, não, mas isso engorda. Você vê como é um contrassenso e às vezes isso é uma pergunta que, na verdade, ainda não tem uma resposta 100%, mas o que a gente sabe é que provavelmente ela não engorda ou não emagrece, mas possivelmente ela até ajuda mais a emagrecer. A mulher que não dorme à noite, por exemplo, que dorme mal à noite, ela pode consumir de 500 a 600 calorias a mais por dia. Olha só. Então, quantas coisas tu pode ter de malefício de não dormir, Sim. de estar irritada, enfim, então o que a gente sabe hoje é que possivelmente ela ajuda até a emagrecer. Bom, o que ela pode fazer é um ganho de peso, talvez por um inchaço, né? Algumas terapias hormonais retenção. podem reter líquido, depende da dosagem, da via de administração, e a gente tem que conversar com a paciente, entender, olha, o que foi, e às vezes esperar um tempo, né, o corpo se adaptar àquela terapia, e as coisas vão entrando no lugar. Agora, engordar mesmo, produzir gordura a mais, as evidências que a gente tem é de que não. Pode ser até que a pessoa, como se sinta mais desanimada, faça menos atividade física, fique mais prostrada e engorde por isso. Isso é uma das linhas de pensamento, assim, que a reposição hormonal, ela provavelmente ajuda, porque ela te dá ânimo, disposição, né, vontade de viver novamente, e tu consegue ir para um exercício, tu consegue manter uma dieta, né, e enfim, então, junto com essa questão do sono, isso é importante. A gente tem um processo muito, que todo mundo sente, mas não se fala tanto, que é a mudança de gordura corporal, né, então a recomposição de gordura corporal, o que é isso? É a famosa, estou com barriga, nunca tive. Então, muitas mulheres começam a ter o quê? A gordura abdominal muito mais proeminente. Isso é um processo natural da perda do estrogênio. Então, a mulher antes era mais pera, ela fica mais maçã. Algumas vão ter mais, outras vão ter menos. Esse processo de recomposição corporal, a gente precisa ter, assim, bastante orientação para frear ou tentar minimizar. Tem gente que se incomoda muito mesmo. E a reposição hormonal, em alguns trabalhos lá, se mostrou que ela ajuda, em outros trabalhos não ajuda muito. Mas possivelmente ela vai ter um efeito benéfico, né? Mas, Valesca, eu até queria aproveitar, porque a gente fala tanto em reposição hormonal. E quando tu começa a atender tantas mulheres nessa fase, eu atendo muitas pacientes que não podem fazer. E eu sempre me solidarizo muito com elas, porque a gente tá aqui nesse papo e elas se sentem excluídas. Sim. E elas não podem fazer por quê? Porque elas tiveram um câncer de mama, um câncer de útero, ou elas têm uma doença cardíaca mais severa, né? Tiveram um infarto. E eu queria dizer que essas mulheres, elas têm opções. Quais são as opções, Fernanda? Então, nós temos medicamentos que são não hormonais, que freiam esse processo, ou pelo menos eles conseguem ajustar o processo cerebral. Eles fazem um mecanismo como se eles fossem um estrogênio-like. Então, eles funcionam como se fossem estrogênios para tentar reduzir os sintomas, né? E a gente tem bastante sucesso. Então, a gente tem medicamentos na linha dos ansiolíticos, que são os que a gente mais usa. Alguns outros medicamentos na linha de medicações até para incontinência urinária. A gente Sim. Tem medicação nova nos Estados Unidos, que já tem lá e está chegando aqui pra gente, que age bem nesse centro termorregulador. Lá no termostato. Nesse termostato aí, tá para chegar aqui no Brasil. Então, nós temos opções para e que a gente tem, assim, bastante resposta. As pacientes conseguem viver uma vida muito boa, né? Ai, que bom que tem isso. Sabe que eu fiz meus exames mamografia, ecomamária, semana passada, e a primeira pergunta que a técnica fez quando foi fazer a mamografia... E era o ano passado eu não repunha, comecei esse ano. Ela perguntou pra mim,
tá fazendo reposição hormonal. Por que que elas perguntam isso, Fernanda? Então, importante. Também é muito técnico isso, mas o que que acontece? Quando a gente faz reposição hormonal, alguns hormônios aumentam a densidade mamária. Ah, tá. Então, por isso que nós falamos hoje tanto nos bioidênticos e os bioidênticos. O que que são os bioidênticos? Bioidênticos, na verdade, são medicamentos isomoleculares. Eles têm a estrutura química igual ao que o ovário da gente produz. E não tem nada a ver com manipulado, gente, nada, personalizado, nada. É um hormônio sintetizado no laboratório, né, da indústria farmacêutica ou não, mas que tem essa mesma composição. E estes hormônios, o que nós sabemos hoje é que eles têm um pouco menos de efeito, ou talvez não tenham efeito nessa densidade mamária, eles não aumentam a densidade. Quando tu bate uma chapa, né, quando tu faz uma mamografia ou uma mamografia digital, até tem menos isso. Se a mama tá muito densa, a gente pode perder um pouco a visibilidade de alguns nódulos. Entendi. Então, aquele radiologista vai olhar e ver, olha, ela faz reposição hormonal, eu posso estar com uma mama mais densa. É um cuidado maior que a gente tem que ter. E também a coisa da gente se observar, se tocar, se tem alguma coisa diferente. E aí, no caso, por exemplo, se eu comecei agora, se no meu próximo exame manifestar alguma coisa, de repente para de tomar hormônio, muda. Sempre tem uma forma de equilíbrio, né? Não é? Sempre. Até eu vou te dizer, tem pacientes, às vezes, que estão fazendo tratamento hormonal, começam a fazer uma investigação para o câncer de mama, nem sempre a gente para no meio de uma investigação, porque tu fala lá com um mastologista, tu diz, olha, não, realmente isso aqui não parece, a gente não precisa parar agora, o exame já está saindo ali semana que vem, vamos dar uma esperada.